Agora eu estou ao vivo. Vamos baixar aqui para não ficar com essa luz aqui. Fica esquisita. Boa noite, boa noite. Vamos pegar uma coisa que vai fazer barulho. Não sei. Vamos pegar sim. Continue. Então é assim, pessoas queridas. Bima! Tudo bom, Celina? Tá frio aí no Rio? Duvido. Nossa, que tá frio. Mas já tá indo embora. Então sejam bem-vindos. Vamos fazer sopa, porque lógico, tá frio, nós vamos fazer sopa, né? E aí como a gente fez da outra vez que a gente fez a sopa, aliás, veja essa receita, gente, tá lá no YouTube, tá aqui no feed também, ela chama sopa de pouca coisa ou alguma coisa assim, que foi uma sopa que eu fui fazendo meio sem nada pra gente falando dos princípios da sopa um pouco. Hoje nós vamos fazer uma sopa de lentilha, que é uma delícia, e aí é uma coisa bem substanciosa e vai ser uma sopa cremosa, ao contrário da outra sopa que eu fiz, que foi uma sopa pedaçuda, tá? Então hoje nós vamos fazer uma sopa cremosa. E aí nós vamos usar, então vamos começar falando da lentilha. A lentilha tem um monte de tipo de lentilha. Eu hoje tenho dois aqui para mostrar pra vocês. Tem essa lentilha rosa, né? A lentilha vermelha, rosa, né? Tem gente que tem algum lugar que chama lentilha síria, né? Que é a lentilha que tem uma pelinha bem fininha. É a lentilha usada nos dal indianos, geralmente. Ela cozinha muito rápido e fica bem cremosa, porque ela tem a pele bem fininha. E ela desmancha. Então, assim, quando você olha essa lentilha numa loja pela primeira vez, a primeira coisa, não sei, mas eu já ouvi um monte de gente e comigo aconteceu isso. Gente, um arroz com lentilha, com essa lentilha vai ficar maravilhoso. Não fica. Primeiro porque a lentilha cozinha demais e aí fica um arroz com lentilha que fica gostoso, fica saboroso, mas a lentilha se desfaz. E essa lentilha, quando cozinha, ela não fica bonita desse jeito, ela fica com uma corzinha meio de burro quando foge, tá? Então assim, se você frita mesmo no óleo, tem uma finalização com ela, que é muito legal, um crocante de lentilha, aí ela fica com essa cor bonita. Mas geralmente ela fica com uma cor de burro quando foge. Tem esta lentilha também, que começou a aparecer agora, vou ter que botar na mão essa aqui. Ai, tô com a mão tão ruim de... Ó, não sei se você... Tá vendo? É umas bolinhas bem pequenininha. Inclusive, ela é conhecida como lentilha beluga, porque beluga é aquele caviar chiquérrimo que é preto. Então, ela parece um caviarzinho. Ai, quantas pessoas elegantes e chiques, professora! Muito bem-vinda na minha modesta aula de culinária. Essa lentilha beluga, chama beluga porque ela parece o caviar beluga, né? Que é o caviar preto, chique, parará. E ela, ao contrário da rosa, ela tem uma pele que permanece. Então, esta aqui, no arroz com lentilha, fica espetacular. O tempo de cocção dela é junto, mais ou menos similar ao do arroz, então, e ela não desmancha, ela permanece aquela bolinha mais lindinha, pretinha. E tem a lentilha canadense, que é aquela lentilha marrom que a gente compra há muito tempo, que é muito fácil e que eu tinha, mas já acabou. Então agora eu tenho essas duas aqui. Nós vamos fazer uma sopa com esta lentilha, porque nós queremos uma sopa cremosa, então quanto menos pele tiver, melhor. E a gente quer uma sopa que cozinhe depressa, então a gente vai usar esta lentilha daqui. Existem N formas de fazer essa sopa, são alguns raciocínios em relação à sopa, tá? Então vamos começar do começo. Panela quente. Opa, panela quente, não gás solto, né? Panela quente e azeite e temperos. Se eu estivesse fazendo uma sopa com uma pegada indiana, ou mesmo a sopa marroquina, que também é feita meio nesse esquema aqui, eu colocaria no óleo
as especiarias, porque as especiarias, nesse tipo de culinária, elas se dissolvem no óleo, né? Elas liberam os seus aromas no óleo e a gente faz o resto da comida, por isso que é uma comida tão aromática. Mas essa receita aqui, ela tem uma pegada turca, grega, lá do Mediterrâneo, lá para aqueles cantos de lá. Então, é ao contrário. Nós vamos refogar os temperos no azeite. E eu vou desligar aqui porque eu tenho que fazer duas coisinhas que eu esqueci. A gente vai refogar os temperos no azeite e aí a gente vai... Deixa eu colocar assim, para vocês verem. Aqui, então, eu vou fazer duas coisas. Aqui a minha lentilha, que ficou de molho. Se ela ficar de molho por 10, 15 minutos, já está ótimo, tá? Porque essa é uma lentilha que hidrata bem rapidamente. E ela, quando hidrata, não sei se vocês conseguem ver, ela abre que nem umas conchinhas, coisa mais bonitinha, assim, fica com a boquinha aberta. Então, o que eu vou fazer aqui é picar o alho, mas vou picar bem grosseiramente. Porque, como eu disse, nós estamos fazendo uma sopa creme. Então, eu vou bater essa sopa. Então, ó, eu piquei o alho bem grosseiramente e eu tenho uma cenoura picada aqui, mas essa eu vou picar um pouquinho mais, porque como eu disse para vocês, a lentilha rosa, vermelha, síria, cozinha muito depressa. Então, se eu deixar a cenoura em pedaço grande, na hora que eu for bater, eu não vou ter uma sopa cremosa, eu vou ter uma sopa com uns sei lá, uns farelinhos de cenoura, né? Uma cenoura meio moidinha e a gente não quer. Então, só tô dando uma picadinha melhor. Cláudia, boa noite. Ó lá. Esta sopa pode ser feita com caldo ou com água, tá? Eu sempre falo quando dá pra fazer, porque tem sopa que você precisa do sabor do caldo, né? E tem outras sopas que não. Mesmo que eu não vá fazer esta receita naquela técnica que eu falei para vocês, que é a técnica mais indiana, mais o professor de geografia tá aqui. Então eu vou falar, não sei se vou falar besteira, mas aquela região do norte da África, banhada pelo Mediterrâneo, Tunísia, Marrocos, aquela turminha ali, eles têm uma culinária que tem, não sei porquê, alguma irmandade ali com a culinária indiana, né? Assim, se você for andando ali, então você sai ali do norte da África, vai para o Oriente Médio, depois vai para a Índia, são sempre cozinhas muito condimentadas, cheias de especiarias, né? Porque aquele povo entende pra caramba de especiaria. Eles realmente põem a especiaria no óleo. Nós não vamos colocar no óleo, mas eu vou fazer uma coisa que eu faço quando eu vou fazer desse outro jeito. Eu faço uma mistura de especiarias aqui primeiro, que é uma mistura que os indianos chamariam de masala, né? Então, eu vou fazer a mistura de especiarias aqui para já colocar tudo de uma vez, para vocês saberem o que vai. Então, nessa sopa vai ter um pouquinho de alecrim. Opa, aqui tem um cabo de alecrim. Ó. Opa. Vocês estão vendo? Tá escuro aqui, né? Mas é que se eu acender essa luz vai ficar aquele risco assim. Então, aqui. Um pouquinho de alecrim. Eu vou colocar louro em pó, por quê? Pra não ter perigo de esquecer de tirar a folha de louro na hora que vai bater. Só por isso, tá? Então, como é o louro em pó, eu vou colocar bem pouquinho também, uma pontinha de colher de café. Por quê? Porque eu tô fazendo meia xícara de lentilha. Então, aqui é uma colher de café, que é aquela menor do que a de chá. E eu tô colocando tudo de pontinha, ó. Outra pontinha de cominho, tá? Cominho eu botei um pouquinho mais do que o louro. E agora, o que vai bem pouquinho é orégano, porque orégano é um desgraçado. Esse menino é um ladrão de sabor, né? Se você põe muito orégano numa comida, você pode botar 200 mil outras especiarias, que só vai sentir gosto de orégano. Então, o orégano aqui eu vou botar assim, ó, um cheirinho, uma pitadinha de orégano, só para dar um frescor, né? Aquela carinha lá de Europa mediterrânea que a gente quer. Então, alecrim, orégano, louro em pó e cominho. É o que nós vamos usar. Agora, vamos para lá.
Então, a minha lentilha já ficou de molho. Eu vou enxaguar ela enquanto estiver fritando os temperos. E é só isso. Azeite. Vamos ser generosos com o azeite, não é mesmo? Porque a gente gosta, não é mesmo? Ah, tem uma outra coisa que eu tenho que contar pra vocês, porque aí eu fiz uma adaptação. Quem vem aqui nas segundas-feiras sabe que eu adoro adaptações. Deixa eu só tirar, pronto, um pouquinho desse aqui, mas só um pouquinho, porque a gente quer essa sopa cremosa. Nessa mistura de temperos aqui dessa sopa, além do cominho, do louro, do alecrim e do orégano, vai também pimenta, flocos de pimenta, pimenta seca, tipo pimenta calabresa que a gente usa aqui. Mas eu estou numa fase de paixão com uma pasta de pimenta coreana que a gente encontra em algumas lojas especializadas. Aqui em Londrina, nas lojas de produto japonês, você vai achar, né? Que é um escândalo de boa. Então, eu vou usar a pasta de pimenta em vez de usar o... Ela é bem vermelhona, ó que linda. Em vez de usar a pimenta em flocos. Então, vamos lá. Cenoura picada. Alho e cebola picados. É uma cozinha, é uma comida mediterrânea, mas não é uma comida, porque quando a gente põe cenoura e cebola, a gente pensa, quando tá falando de comida europeia, em salsão, né? Mas aqui não vai salsão. Ó. Alho, cebola e cenoura. Só isso, tá? Aí eu vou colocar agora a tal da pasta de pimenta, que eu poderia colocar também um pouco de pimenta calabresa ou um pouco de pimenta do reino só. Mas a receita pede pimenta vermelha. Ó, bem pouquinho, porque eu sou meio patife pra pimenta. Mais ou menos patife. E a vontade de lamber o dedo que dá, né? Pronto, mexe, mexe, mexe. Agora já tá um cheiro... Silvia, tudo bom, querida? Ó, cominho, louro, orégano, tiquinho de orégano. Não exagera no orégano, senão fica com gosto de pizza. Lá no comecinho do vídeo eu conto tudo. Volta lá quando você vai ficar no feed. Nossa, que cheiro maravilhoso. Agora vem a bichinha aqui. E aí, você pode tanto usar tomates. Eu tô fazendo uma sopa de lentilha, Silvia. Eu já conto de novo o que eu fiz aqui, porque vai cozinhar e aí eu repito. Aqui nesse refogado aqui, você pode colocar tomate ou você pode colocar pasta de tomate, extrato de tomate. Eu já disse pra vocês, eu sou a maior propagandista de comida que não, né, de comida que eu compro, tá bom? Não é propaganda. Esses extratos de tomate italianos que vem em tubo, tipo pasta de dente, eles são maravilhosos porque nestes tubos não entra ar. Então, esse extrato de tomate dura barbaridade, tá? Então, se você é como eu, que usa só um pouquinho para dar um toque numa coisa, quanta gente linda, Marta, tá atrasada. Isso aqui é muito legal. É caro? Mas é legal. Agora eu coloquei, então, mais ou menos uma colher de sopa de extrato de tomate, ou eu colocaria uns 2 tomates bem maduros. Agora eu vou colocar água. E
como eu disse pra vocês, você pode usar água ou pode usar caldo. E aí, o que eu vou colocar aqui é só pra lembrar pra vocês que dá pra fazer isso. Assim, tô meio à toa, a gente nunca tá à toa, mas assim, tô meio afim de inventar na cozinha, você tá lá parada na cozinha e tal, tá fazendo alguma coisa, vai ficar lá na cozinha, então põe uma carne com alguns temperos e faz um caldo, ou então põe só um monte de tempero e faz um caldo de legume, que foi o que eu fiz, dona Nicole. Eu fiz um caldo de legumes e aí eu coloco o caldo de legumes em forminhas de cupcake de silicone, depois que congela eu tiro das forminhas e aí eu tenho aqui uns cubos bons de caldo e aí eu vou colocar um cubinho de caldo de legume que tá bem concentrado. Não tem caldo? Não tem problema, já disse isso zilhões de vezes, essa sopa tá tão temperada que não vai precisar de caldo nenhum, tá? Então eu vou sentar ali para preparar a finalização e aí eu conto para todo mundo que chegou depois como que é essa sopa de lentilha que nós estamos fazendo de inspiração grega, turco-grega, pelo que eu entendi. É uma coisa muito clássica na Turquia e na Grécia. Eu vou deixar o fogo um pouquinho alto porque eu acho que eu exagerei um pouco na água. E também porque o nosso caldo está congelado. Então eu vou deixar um pouquinho alto e daqui a pouco eu venho abaixar. Vamos ali comigo que nós vamos preparar as finalizações desta sopa. Essa sopa, ela vai ser batida no mixer, né? Ou no liquidificador, onde você quiser. Eu vou bater no mixer porque eu sou uma fã de mixer. Eu sou uma fã. Eu sempre digo que se eu pudesse ter só um eletrodoméstico na minha casa, certamente seria este aqui que eu teria. Tá? Então eu tenho aqui o mixer que eu vou bater daqui a pouco a minha sopa. E aí, deixa eu contar pra vocês o que tem lá na sopa. Eu vou tampar só pra ferver mais rápido. Falei que ia deixar aberta, mas vou deixar tampada até ferver. Aí a hora que vazar tudo pra fora da panela, aí eu vou lá e destampo. Então é assim. É uma sopa de lentilha de inspiração grega, turco-grega ali da... Como é que chama ali, professora Thelma, Heloísa? Não sei. Aquela região ali, né, da Grécia clássica ali, né, que tem na Turquia, não sei o quê, eles fazem muito essa sopa. Então, o que tem nessa sopa? Refoga, cenoura, cebola e alho. A Nicole está perguntando. A marca do meu mixer é Oster. Ok. Né? Os mixers antigamente eram muito bons, muito fortes. Tudo que tem motor, liquidificador era porreta. Agora você compra liquidificador e vem escrito no manual, olha, não bate gelo, porque senão quebra tudo. Eu não consigo entender. Mas, assim, o Oster, ele é bom, mas ele esquenta assim, se for para ficar... Outro dia eu fui fazer um escondidinho, então bastante escondidinho, então eu fui bater bastante mandioca para fazer o purê. Ele chiou um pouquinho, tá aqui, não queimou, mas eu gosto dele. E ele vem com todos aqueles aparatos e tal. Voltando lá na sopa, refoguei cebola, cenoura e alho no azeite. Aí eu juntei as especiarias, cominho, pimenta, que eu usei aquela pasta de pimenta coreana que eu mostrei pra vocês, mas pode ser pimenta calabresa. Louro em pó, só porque eu esqueço sempre de tirar a folha de louro na hora que eu vou bater a sopa no liquidificador, e aí fica aquele monte de pedaço horroroso. Então eu uso sempre em pó, mas pode usar o louro normal. Alecrim um pouquinho e orégano um tiquinho, pra não ficar com gosto de pizza. É só um pouquinho, pra dar aquele... assim, para falar, nossa, estou no Mediterrâneo, sabe assim? É bem pouquinho orégano. Aí depois eu coloquei a lentilha, que estava previamente de molho, depois eu enxaguei, coloquei a lentilha, coloquei extrato de tomate, 1 colher de sopa para meia xícara de lentilha e cobri com água. E aí eu coloquei um pouco de caldo, porque eu tinha caldo, tá? Só porque eu tinha. Se você não tem problema, vai ficar gostosa do meu jeito. Com o caldo fica mais gostosa, claro. Botei caldo de legumes, então aqui está uma sopa vegana. Essa sopa pode ser finalizada de N formas. Sempre vai nela
limão, sempre. Você come com limão espremido. Só que a graça dessa receita, e nem fui eu, porque vocês sabem que eu sou a louca da raspa de limão, é na receita mesmo. Tinha lá a raspa da casca do limão. Então, na hora que eu desligar essa sopa, que eu bater essa sopa, eu vou juntar um bom tanto de raspa de casca de limão. Então, lembra que eu tô fazendo só meia xícara de lentilha e eu vou meter aqui mais ou menos uma colher de café de raspa de casca de limão. É essa lentilha que eu estou usando, Silvia. A Silvia pergunta, você já usou a lentilha árabe? Ó, tá vendo? Ela tem esse nome também, ó. Lentilha árabe, lentilha síria, lentilha vermelha, dal. Você encontra inúmeros nomes para a mesma lentilha. A lentilha vermelha é maravilhosa para sopa porque ela quase não tem pele e cozinha muito rápido. Então é por isso que eu tô fazendo ela também. Essa lentilha vermelha também tem amarela, que a gente vê em alguns programas de culinária gringos. Então, raspa de limão, o limão tá aqui e aí nós vamos picar salsinha, porque para a alegria do meu irmão Fernando, a finalização dessa sopa, que se fosse a marroquina, a Silvia tá dizendo que gosta de fazer salada, ela na sopa fica maravilhosa, porque justamente ela não tem pele. Se a sopa fosse a sopa marroquina, que é muito parecida com essa, eu ia finalizar com coentro. Mas aí, pra alegria do Nando, eu vou finalizar com salsa, tá? Então, eu tenho aqui uma salsinha, que eu vou picar na tábua bem sequinha. Vou botar um pouquinho mais de salsinha, porque eu adoro salsinha. Aqui. Olha que sopa mais besta. E aí, nas receitas gregas, esta sopa pede depois, para acabar, queijo feta. Muito chique, né? Que eu nem tenho e nem gosto, para ser bem sincera. Me disseram que eu não sei comer ou que eu comi queijo feta ruim. Eu vou experimentar em alguma ocasião breve, aí eu conto para vocês. Mas eu vou colocar, para dar um ar lácteo na minha finalização, vou colocar iogurte, porque não tem nada mais grego do que iogurte, não é mesmo? Então, vamos picar esta salsinha. Tchum, 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 tchum. A minha sopa tá ali fervendo. Essa sopa, ela é uma excelente refeição porque a lentilha, ela é uma leguminosa, né? Ela é da família do feijão. E por ser uma leguminosa, ela é uma excelente fonte de proteína. Aqui, ó, fica ruim, né? Agora fica bom. Ela é uma excelente fonte de proteína. E aí, uma coisa que eu já falei em algumas ocasiões, que eu vou falar de novo, as proteínas de origem vegetal que tem no feijão, elas são maravilhosas e são quase completas. Falta um elementozinho nessa proteína dos feijões para deixar ela uma proteína completa, tá? Porque proteína é qualidade, não é quantidade, né? Então, tem 18 gramas de proteína, mas tem que ver se ela é de boa qualidade. São as proteínas de alto valor biológico que a gente fala. Para que o feijão se torne uma proteína de alto valor biológico, feijão ou qualquer um da turma, o recomendado é que você misture esse feijão com algum alimento que nasça em espiga, ou trigo, ou milho. Por isso que o arroz com feijão é essa coisa maravilhosa na vida da gente, né? Porque arroz com feijão é um cereal com uma leguminosa. E esse casamento forma uma proteína perfeita. Então, comer uma sopa dessa de lentilha ou uma sopa de feijão com um pedaço de pão ou com macarrão, no caso da sopa de feijão, não só fica mais substanciosa, mais gostosa, como fica mais nutritiva. Então, parem de fugir de carboidrato, tá bom? Vou botar arroz também. Eu não gosto não uso glúten, não tem problema, põe arroz. Torrada de arroz. Arroz também nasce numa espiga, também é um cereal, né? Vamos guardar esses meninos aqui, que já tá dando, eu acho, para eu bater a sopa, que é rapidinho, como eu disse para vocês.
Não precisa... Tem gente que cozinha, às vezes, lentilha na panela de pressão. Ó, desfeita aqui. Então, aqui o que pode estar um pouquinho durinho é a cenoura. Mas eu acho que nem é. Vai dar pra bater. Ah! Ninguém me lembrou que eu não pus uma gota de sal nesse negócio. Mas botei pimenta, tá? Mais ou menos 1/4 de colher de chá, ou meia colher de chá. Pronto. Vamos pegar o mixer e vamos bater. Essa aqui eu vou já comer nela. Eu sempre tomo minhas sopinhas nessa cumbuca maravilhosa que meu filho e minha nora me deram. Então, vamos lá. Mixer, venha cá. Isso que eu gosto de mixer. Você vai botar no liquidificador, aí você joga o troço quente, aí tem que esperar. Se o copo for de vidro, vai trincar. Se o copo for de plástico, não vai ser legal. Aqui, ó, é de metal. Você enfia aqui. Opa! Nossa, sujeira aqui. Olha, gente, a cenoura realmente não estava tão bem cozida, tá? Então vai ficar com uns pedacinhos de cenoura. Mas o lance é que esta sopa, ao contrário da sopa marroquina, é uma sopa batida. É uma, né, assim, inclusive eu vi um vídeo que a turca falava que antigamente, quando não tinha liquidificador, ela era peneirada, tá? Então, tá pronta a nossa sopa. Agora a gente vai colocar a raspa de limão. E aí a gente vai mexer. Não vai mexer com isso aqui, vai mexer com isso aqui. E aí a gente vai colocar a salsinha. Vou deixar um tiquinho para poder enfeitar no final. Pronto, vai colocar a salsinha. E aí vai servir a sopinha. Quer a sopa um pouco mais grossa? Deixa furar. Já vi também engrossada com farinha de trigo e manteiga. Mas não é o que eu quero. Então, eu podia pegar uma concha grande, né? Parar de economizar na concha. Agora eu tenho 2 conchas para lavar, tá vendo? A pessoa é uma tola. Ó, a Silvia disse que vai fazer. Faça mesmo, você vai ver que maravilha. Só deixa cozinhar um pouquinho mais, ou então rala a cenoura na hora de fazer o refogado. Porque aqui e agora... Não, essa raspa de limão, você não tem noção, Silvia. Você não tem noção. Agora você está ao vivo aqui, ó. Agora a gente vai terminar. Não. Ai, pessoa doida. Agora a gente vai colocar aqui um iogurte natural. Se eu tivesse iogurte grego, né, mais grosso. Iogurte. O suco de limão. E um pouquinho mais de salsinha para que ela fique mais lindinha. Que tal? 1, 2, 3. E... Meu senhor. Então, o que tem aqui que não deu muito certo? A cenoura ficou pedaçudinha. Então, rala a cenoura, ou então deixa cozinhar mais tempo. E eu podia ter colocado um pouquinho menos de água, sim. Maravilhosa.
Tá feita a nossa livinha de hoje. Se você precisa de uma nutricionista que gosta de comida, que te ajuda a comer bem, rapidinho, facinho, sou eu. Procura aqui nesse Valéria M aqui. Olha a salsinha. E faz contato comigo, pode fazer por direct e tal. Só não telefona pra mim, sabe o que acontece? Eu recebo spam, oferta de empréstimo e o caramba e plano de telefone o dia inteiro. Então, eu fico recusando ligação telefônica. Se você ligou para marcar uma consulta comigo, faça contato por alguma rede social, porque tá um inferno. Se você quer receita, ela vai estar aqui no Instagram e ela tá subindo para o YouTube também. Subi as 4 últimas ontem, ó. Beijocas até semana que vem. Faz mesmo, Marta, Silvia, depois vocês me contam, tá bom? Beijo.